Então, dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós trabalhamos sequencialmente as palestras através do Evangelho, dos seus capítulos, e aí são divididos em itens de cada capítulo, né, para a gente poder ter uma sequência e poder trabalhar, né, mais profundamente cada item, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Dando continuidade aí ao capítulo 9, né, que bem-aventurados os mansos e pacíficos, né, hoje nós vamos trabalhar o item 7 e o item 8, né, e o item 7 fala sobre a paciência, que talvez seja, e está aí no Evangelho, né, uma das nossas grandes dificuldades. Nós vamos tentar entender o que vem a ser essa virtude, que é a paciência, né? Então, na comunicação dessa pessoa, desse espírito que se diz ali um espírito amigo, em Havre, 1862, ele diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizer a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor nesse mundo, para a glória no céu. Então, aqui existe um ponto muito importante para a nossa reflexão, que fala sobre a dor. Todo mundo sofre, em graus diferentes, dores físicas, dores emocionais, dores morais, mas todo mundo tem seu sofrimento. E aí nós temos uma comunicação ali falando que é para a gente bem dizer a Deus por conta dessas dores. Então, imagina só, a gente leva um tombo, se machuca e aí tem que agradecer a Deus. Está escrito ali. A dor é uma bênção, né? Ao contrário, bem dizer a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo. Então, o que isso tem a ver com a paciência, né? Dizem aí que a paciência tem a ver com a paz, a ciência da paz, ter conhecimento, saber lidar com a paz. Tudo para proceder com paz, né? E paz é não se revoltar, não se queixar. Então, no momento de dor, não devemos nos queixar, pelo contrário, devemos agradecer. Então, a doutrina espírita, além desse comentário aí desse espírito amigo, a doutrina espírita nos consola porque ela fala que tudo o que acontece está dentro das leis do universo. Tudo está contribuindo para o equilíbrio natural das coisas. E ela fala, através da lei de ação e reação, que Kardec exemplifica, e desde Isaac Newton, no século XVII, século XVI e XVII, eles vêm falando para nós que tudo que você faz vem uma carga, você recebe com essa mesma carga do que o movimento que você aplica. E aí, nas leis da física, isso já é comprovado, né? Mas Kardec trouxe isso para um cunho moral, um cunho espiritual, falando que tudo que a gente faz, a gente recebe na mesma proporção. Então, todas as dores, né? Pensando nessa forma de ação e reação, todas essas dores que retornam para a gente, ou que surgem, se a gente pensar que ela vem do nada, é uma forma de compensação do universo. Não é uma forma de castigo do Criador, da inteligência suprema, porque Ele não nos fez para sofrer, né? Todos nós somos diferentes um do outro, né? Todos nós temos dificuldades diferentes, enfrentamos problemas diferentes, né? E não fomos criados para sofrer. Isso é fato, porque se a gente começa na nossa prece falando Deus de amor e de bondade, se Ele é amor e bondade, se Ele é Deus, toda a perfeição, a bondade dele é perfeita, não pode ter um grauzinho de imperfeição, porque senão Ele não é Deus, senão Ele não seria perfeito. Então, tomando isso como princípio, que Deus é todo amor, todo bondade, não podemos conceber um pai que cria o filho fadado à imperfeição, as suas criaturas sendo criadas para sofrerem, sendo que outras não sofrem, né? Alguns nascem com determinadas dificuldades,
físicas, materiais, corporais, e outros nascem com dificuldades sociais, financeiras, né? Nós nascemos aqui no Brasil, né? E nós temos uma dificuldades enormes sociais. Temos, lógico que temos milhares também de vantagens e de benefícios por morarmos aqui nessa pátria, né? Mas existem outras pessoas que nascem em países completamente desenvolvidos no âmbito social, sem miséria, sem fome, sem dificuldades na educação, sem dificuldades na política, nas áreas sociais. Então, por que Deus, em sua sabedoria, em sua eterna bondade, nos colocaria diferentes de outras pessoas? Então, dentro desse princípio espírita, que nós sabemos que nós temos outras existências e que uma só seria insuficiente para responder todas essas dificuldades, essas perguntas, que é fato, todo mundo se pergunta isso, né? Todo mundo se pergunta por que das diferenças, né? E essa conta nunca vai fechar se a gente levar em conta uma existência apenas do ser humano. Ela não fecha, né? Só com o entendimento da reencarnação que nós temos aí uma profundidade maior nesse entendimento, né? Então, as nossas dores, elas provêm de algum lugar, e esse lugar não é de Deus. Esse lugar só pode ser nosso. Porque num mundo de perfeição, no universo, onde as coisas se reequilibram, eu não posso pagar por aquilo que eu não plantei. Eu não posso colher aquilo que... carregar um fardo que não é da minha conta, que não fui eu que busquei, que não fui eu que plantei, não fui eu que causei aquilo. Então os efeitos que nós colhemos são das causas diretas que nós mesmos plantamos. Como que a dor aparece na nossa vida? Nesse reequilíbrio do universo. Deus, com a sua sabedoria infinita, Ele deixa qualquer um fazer o que quiser. Qualquer um. A gente pode sair daqui ou fazer aqui mesmo o que a gente quiser. Qualquer um de nós podemos levantar aqui, fazer o que a gente quiser, pegar o que a gente quiser e pronto. Nas leis do universo isso é possível. E aí, é como se fosse um pêndulo, né? Eu já dei esse exemplo antes e eu acho que ele é perfeito, porque o pêndulo em repouso, ele fica paradinho, sabe? E aí, Deus deixa a gente movimentar ele para qualquer lado que a gente quiser. A gente puxa ele para um lado, através da nossa vontade. Só que quando a gente faz isso com os nossos objetivos de egoísmo, de materialidade, esse pêndulo ele vai voltar para cá. O universo tende a se reequilibrar. E na hora que ele volta através de dor, de sofrimento, de conflitos. Então, quando a gente sofre alguma dor, entra a paciência, porque se a gente tiver a ciência da paz, nós sabemos que isso é um reequilíbrio e que as nossas dores é como se nós estivéssemos quitando as nossas dívidas. Que alegria é a gente quitar um boleto daqueles, assim, não sei se é o caso de vocês, tem aqueles boletos assim, ó, farto, de 36, né? Aliás, parece que eles começam a partir de 36, né? Tem uns que é de 72 e tal, enorme. E já pensou a alegria que é quitar aquele boleto? Então, a dor é a quitação de um débito que nós causamos com o universo, e especialmente conosco mesmo, né? E a dor, ela vem nesse sentido. Então, vamos, com o Evangelho, tentar implantar isso no nosso coração para a gente não ter a revolta, que é o contrário da paciência, né? A gente se revoltar, a gente remoer isso e tentar segurar cada vez mais esse pêndulo, como se fosse uma medida de nadar contra a correnteza, e a gente tem maior desgaste, a gente tem mais cansaço, né? Então vamos continuando aqui para ver o que esse espírito amigo, ele contribui para a gente. Sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade de esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. Então, nós batemos tanto nessa tecla de caridade, né? Aqui na Casa Espírita. O meio espírita é muito conhecido por trabalhar com caridade, né? Nós temos grandes
grandes figuras, grandes personalidades do espiritismo, né, falando em nível de espiritismo, que praticaram a vida toda a caridade, como Chico Xavier, como Divaldo Franco e como tantos outros, né, que são referências, né, no espiritismo no Brasil e no mundo. Eles tiveram grandes obras de caridade. Então o espiritismo bate muito nessa tecla da caridade, né? Só que aí o Evangelho fala pra gente que essa esmola aos pobres é a caridade mais fácil. Porque em níveis interiores de espírito, de moral, a outra caridade, outro tipo de caridade, a interior, ela é mais difícil, né? Muitas vezes é mais fácil a gente dar uma esmola para alguém e tal, dar uma roupa, uma doação, e a gente se sente bem, mais aliviado, mas ainda assim é mais fácil do que a gente praticar a caridade moral, que vem do espírito, né? Não que a outra não venha, mas a outra requer uma transformação interior para a gente entender que nós somos irmãos uns dos outros, né? E como irmãos, nós devemos nos ajudar mutuamente, e a paciência de entender a outra pessoa como irmão nosso, e que ele está num processo que talvez a gente já tenha passado, né? Então, imagina só, a gente numa escola, e isso é muito comum, inclusive, né? Todos nós fomos estudantes, a gente sabe como que acontece, da soberba, né, dos estudantes mais graduados para com os que estão ali atrás, os calouros, né? Então, isso é uma forma da gente expressar que nós não somos irmãos, que nós não somos fraternos uns com os outros. Então, pensando que a caridade, essa exterior, da esmola, da ajuda material, ela é a mais fácil, ele fala ali, ó, há uma bem mais difícil e consequentemente bem mais louvável, que é de perdoar aquele que Deus colocou em nosso caminho para nos servir e de teste em nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência em prova. Então, pensando que todos nós tivemos um único início, um único Criador, todas as criaturas provém de uma causa única. Então, se nós somos fruto dessa mesma criação, nós somos todos irmãos. Todo mundo é farinha do mesmo saco. Então, quando nós nos deparamos frequentemente, diariamente, com pessoas que provam a nossa paciência, nós devemos vê-los e tomá-los e tratá-los como os irmãos, como crianças aprendendo, o que talvez a gente tenha aprendido também, né? Porque toda vez que a gente não perdoa alguém, e ele coloca isso aí, ó, essa virtude de perdoar, o próprio Evangelho trabalha em outros itens, falando pra gente da problemática do perdão, de não perdoar. Quando a gente não perdoa alguém, é sinônimo que a gente atribui a nós mesmos pensando que a gente é melhor do que a outra pessoa. A gente fala, não vou perdoar o fulano porque eu não faria isso. Se eu não faria, eu sou melhor do que ele. Então eu não vou perdoar. Então, quando a gente pensa que todo mundo é irmão, todo mundo é filho de Deus, e nós só temos um objetivo, um objetivo não, nós temos um único caminho, um único final, que é compreender Deus, estar novamente na casa do Pai, igual a parábola do filho pródigo, nós teremos mais paciência com o outro. Assim como a espiritualidade superior, o Cristo nos vê como crianças de uma maneira espiritual, nós devemos assim proceder com todos e com todas, porque também nós estamos cheios de erro. Hoje de manhã, quando eu cheguei no trabalho, já fui provado a minha paciência. Tinha uma pessoa na porta da sala onde eu trabalho, não me deu nem bom dia, nunca vi a pessoa na minha vida. E ela fez assim, ó, isso são horas. E eu cheguei 20 minutos adiantado. Daí eu falei, é hoje. Nada mais providencial, né, do que um estudo como esse, né? Paciência, a pessoa, da mesma forma que eu não conheço ela, ela não sabe nada da minha vida, então ela talvez estava pensando alguma coisa e já pensou se eu prolongasse e tal, e coisa e tal. Ela não sabe, eu também não sabia quais eram as necessidades dela e tal. Então, para que nós possamos ter grandes testes de paciência, eu acho que é interessante a gente exercitar em pequenas coisas.
né? Nós sempre estamos conversando sobre isso, né? Para qualquer tipo de mudança em nossa vida, mudanças drásticas doem mais. Seja na área da alimentação, seja na área dos relacionamentos. Então vamos começar aos poucos, né? Então, para ter paciência com grandes dilemas da nossa vida que talvez iremos enfrentar ainda, e que Deus não colocará na nossa vida sem uma causa justa, porque Deus é de justiça, né? Obviamente que nós estaremos diante de um problema que nós mesmos causamos ou que nós devemos enfrentar, né? Nós não conseguiremos um nível de paciência capaz de suportar isso se a gente não suportar as pequenas faltas que nos cometem. Porque quanto mais a gente apanha, mais o couro engrossa. Desculpa o termo violento. Ou em outros aspectos também, né? Quanto mais a gente pisa no chão, mais a sola do nosso pé engrossa, e mais em outros solos, em ambientes, a gente é capaz de atravessar, né? Então, como a gente perdoar grandes dilemas, grandes problemas, se a gente não exercitar isso de maneira mais suave no dia a dia, naqueles que cruzam o nosso caminho e que não nos olham como a gente acha que nós devemos ser olhados? Como a gente enfrentar grandes problemas de violência com a nossa família e conosco mesmo, se a gente não, a partir do dia após dia, no nosso cotidiano, perdoarmos aquela forma rude com que alguém pode falar conosco, né? Então, tudo isso é uma escola, tudo isso é um pequeno exercício de um grande dilema, de uma grande prova, de um grande concurso que iremos prestar ali na frente, né? Vamos finalizando aqui com esse item 7 da paciência, porque eu tenho outro item, outro tema sem ser a paciência, né? Sei que a vida é difícil, ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir, mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Todo mundo chegou aqui com as próprias pernas. Às vezes a perna machucada, né, doendo. Mas todo mundo chegou andando aqui. Já pensou se uma hora dessa nós estivéssemos acamados no hospital, internados, ou num abrigo de idosos, ou com qualquer outro problema? Então, isso que esse espírito amigo coloca ali faz muito sentido nesses momentos, né? Que não nos falta oportunidade, não nos falta saúde, saindo daqui todo mundo vai dormir numa cama limpa, todo mundo aqui tem o que comer em casa. Então isso é uma das provas que a gente tem para seguir em frente, né? E que nos dá força. Então por que não começar esse exercício de transformação interior, né? Buscando ser mais serenos, mais pacientes, né? Buscando conhecer a ciência da paz, que só conseguiremos compreender através dos pequenos exercícios. Qualquer ciência é assim, né? Qualquer ciência. Todo estudante que entra numa academia, na escola, qualquer ambiente de ensino, o método de se aprender é do mais simples para o mais complexo. Então, para conseguir a ciência da paz, a paciência, os exercícios, nós devemos executar os exercícios mais simples, né? E eu acredito que essa questão do relacionamento, da paciência com aqueles que não pensam como a gente, é um passo, né? Eu tenho muita dificuldade com isso, porque às vezes as pessoas falam coisas que eu acho que é um absurdo, né? Mas dentro do meu orgulho, dentro do meu entendimento, de saber que aquilo é um absurdo. Será que é um absurdo? Ou será que é a minha concepção sobre aquilo que é um absurdo? Não sei, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, mais a gente vê que a gente sabe que o nosso conhecimento é tão pequeno, tão limitado, e que cada vez a gente precisa ampliar mais os estudos e o conhecimento, né? E às vezes o que chegou até nós
durante a nossa trajetória de vida, trouxe um tipo de entendimento. E às vezes, eu acredito que acontece frequentemente com a maioria de nós, é a gente se deparar com pessoas que pensam diferente da gente. Isso está cheio nas redes sociais, isso está cheio na televisão, isso está cheio em qualquer lugar. E se a gente não tiver bem construído, bem fortalecido dentro do nosso coração, que está todo mundo no mesmo barco, e que numa condição planetária que estamos, nós estamos tão próximos um do outro, no sentido evolutivo, a doutrina espírita fala muito sobre isso. Nós não somos tão diferentes uns dos outros, não. Por mais que as pessoas fazem coisas que a gente julga que é absurdo, numa escala evolutiva nós estamos ainda no mesmo patamar. Há bem pouco tempo atrás, nós tínhamos comportamentos semelhantes. Se nós avaliarmos o que a gente fazia 10 anos atrás, quando eu escuto gravações que eu tenho conversando, parece uma outra pessoa. E ainda bem que é assim, né? Que sinal que a gente está progredindo, que a gente está se modelando para melhor, né? Então, eu penso que essa tolerância nos nossos relacionamentos, na própria maneira de tratar as pessoas pessoalmente ou virtualmente, eu acho que será um grande avanço para quando uma grande prova aparecer na nossa frente, né? Um grande acontecimento de dor, uma doença, né? Um flagelo, uma violência, uma tragédia, né? Se a gente estiver bem fortalecido, cara, vai ajudar demais. Vai ajudar demais. Então são em pequenos passos, né, que a gente vai desenvolver uma grande caminhada, né? Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada de que pudesse ser acusado. Enquanto vós tendes vosso passado a expiar e tendes que vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, num ambiente que a gente vive, ainda de conflitos, de desentendimentos, e acerca de diversos assuntos, né? Vamos ser pacientes, porque o que tem me fortalecido de um tempo para cá, e que muitas vezes talvez eu fecho os olhos, né? Não querendo negligenciar nada, mas eu fecho os olhos e falo, não, uma hora nós estaremos com Deus e todo mundo vai estar junto. Então todas essas dificuldades, esses problemas, conflitos, né, irão acabar, eu tenho plena certeza disso. Então é nisso que eu me apego e me consola. E me enche de tranquilidade, né? E vamos pensar que nós não temos outro caminho, né? O Áureo no Universo Vida fala que todo espírito gravita para Deus. Então é uma força gravitacional que está nos arrastando para Ele, né? Se a gente resistir, é a questão do pêndulo, é a questão de nadar contra a correnteza. Vem sofrimento, vem desilusão, né? Porque a gente não quer seguir o caminho dele, o caminho da correnteza, da gravidade. A gente quer o nosso caminho, para onde a gente quer nadar. E aí a gente tem que pagar, né, com muito esforço para se manter nesse nosso orgulho, nesse nosso egoísmo, né? Que prende a gente na nossa própria vontade, né? Então, quando a gente pensa e acredita e tem certeza que nós não temos outro caminho a não ser Deus, eu acho que isso fortalece nas horas de doença, de sofrimento, de tragédias, de flagelos, né? Porque nós estamos, né, a caminho de Deus, né? E aí, a receitinha para continuar, né, é o Evangelho, livros, conhecimento, informações sobre o que fazer o bem, sobre o bem nós temos e há muito tempo. Até mesmo antes de Cristo, nós temos enviados celestes e pessoas de sabedoria que divulgaram e semearam a paz, né? Então nós temos um monte de fonte de como gravitar até Deus, mesmo até sem pensar em Deus, mas gravitar na paz, né? Percorrer e tentar buscar um caminho de paz. Nós temos um monte de receitinhas, muito mais do que receitas de maldade, de perda de tempo qualquer aí que possa existir, que a gente fala, mas só tem porcaria, só tem perda de tempo, não tem nada de edificante na televisão, na internet. Não, tem sim, tem.
Então, nós temos um monte de caminhos aí para percorrer que nós conseguiremos chegar até a paz, né? Mas falando aí sobre obediência e resignação, quando faltar 5 minutos alguém me avisa, tá? Daí eu vou passar um vídeo e eu gostaria que você desligasse a luz, tá? Com o seu braço que está ação. Obediência e resignação, né? Esse tema, ele, para um espírito rebelde igual o meu, que eu acredito que é só o meu, né? Você já deve ter suportado isso. Como ser obediente, como ter resignação. E aí tem um trecho ali do Evangelho de Mateus. Você não está só. Então Jesus aproximou-se deles e disse: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o nosso consolo, o nosso porto seguro, o nosso grande mantenedor de tudo o que a gente possa planejar, no sentido de bondade, no sentido de edificação, para a nossa melhoria e para a gente parar de sofrer, é o Cristo. É o Cristo, sempre Ele, sempre Ele. Enquanto estivermos aqui no planeta Terra, é Ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim, foi Ele mesmo que disse. Então, ele fala o seguinte: esse espírito aí é Lázaro, né? Eu não sei se é aquele Lázaro o tão querido amigo de Jesus, né? Que Jesus foi e ressuscitou ele, não sei se é. Mas ele se identificou como Lázaro e deu essa comunicação em 1863 na cidade de Paris. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, olha só. Então, quando a nossa razão consente, entende, se cala, nós temos aí a obediência. Não é um sentido de se manter abaixo de ninguém, de ser menor do que ninguém. É quando a nossa razão concorda e fala: não, realmente, nesse ponto, não precisamos e tal, então vamos obedecer, pronto. Então é nesse sentido de obediência que o Evangelho nos trata, né? Nos traz. A resignação é o consentimento do coração. Então, todas as vezes que a gente fala, aqui a gente fala muito sobre resignação, né? A gente vê bastante aí nas redes sociais falando sobre resignação, essa palavrinha, né? E aí resignação é quando o seu coração se contenta com aquilo, consente, né, aquela situação e se resigna, né? Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta, né? Então, a revolta não suporta, né, descer de sua razão e não suporta nada abaixo, né, ou nada acima, aliás, do seu coração, do seu sentimento, né? Então a revolta é não entendimento, é não aceitação de uma situação que o nosso sentimento não suporta e a gente se revolta. A nossa razão não comporta aquilo ali, então a gente se revolta, né? O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício da renúncia carnal. Então, no momento que a gente vive ainda, né, no âmago das descobertas da corrupção humana, no âmago da velocidade da comunicação, que as informações chegam para a gente instantaneamente, então que a gente tem acesso a tudo que está acontecendo de errado no mundo todo, né? Eu acho que o Cristo ainda se faz vivo nesse momento, porque tal qual aconteceu lá em Roma, né, eu acho que estamos muito próximos desse momento, né? Então, ele nos chama a renúncia carnal. Oh, coisa difícil, né? Que é renunciarmos aos prazeres da carne. Vivemos, olha lá, tem uma fotografia ali. Vivemos em um mundo onde as maravilhas da tecnologia misturam-se cada vez mais com os horrores da miséria absoluta, né? Uma foto ali de um satélite, né? Bilhões investidos ali. Sou apaixonado por tecnologia, por ciência. Sou apaixonado. Mas existe um grande problema que nós não conseguimos ainda, que foi de espalhar todos esses benefícios da ciência, especialmente das ciências médicas, do quanto que a tecnologia avançou na área da medicina, né? E nós temos uma realidade daquela ali, ó, né? Então,
Só quando a gente conseguir reequilibrar as nossas questões de fraternidade, acho que a gente fecha essas contas aí, né? Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Então nós temos ali uma virtude, né, da nossa época, né, que é os nossos avanços tecnológicos, né, intelectuais. O seu vício é a indiferença moral. Então, para que nós possamos fugir da indiferença. Tem uma música belíssima da Mercedes Sosa, né, que fala que eu só peço a Deus para não ser indiferente, né, para que todas essas misérias, né, elas possam significar algo para a gente. Porque são nossos irmãos e irmãs, todos nós fazemos parte da mesma criação. Então, se a gente for indiferente com isso, é como se a gente tivesse alguém dentro da nossa casa passando fome. Dentro da nossa casa doente, sujo, e a gente não fizesse nada. Né? Então, é mais ou menos isso. Vou até passar aqui para a gente concluir logo, né? E aí eu trouxe um vídeo de uma música belíssima, né, que eu escuto desde que eu me entendo por gente. Não tem problema. E essa música, como nós estamos num mundo materializado, onde o que acontece aqui, o que está materializado, vem do mundo espiritual, que é a mesma coisa, né? O mundo espiritual e o mundo material é a mesma coisa, só que a gente tem uma capa de matéria, né? Vocês estão falando com um espírito, vocês estão escutando o espírito, eu estou falando com espíritos, né? Só que alguns de nós temos essa capa de carne e osso, né? E essa música, eu acredito que ela foi muito inspirada, e eu queria trazer essa interpretação para vocês. Talvez não seja essa a interpretação do compositor, né? Mas, assim como foi falado nos slides anteriores, está no Evangelho, que nós possamos ter a paciência, a paz e nos apegarmos ao Cristo, que é o nosso exemplo, que em momento algum se revoltou, que sofreu mais do que qualquer um de nós, sem ter feito nada. E esse é o que nos consola, né? Porque na hora que a gente pensar que a gente está sofrendo, vamos lembrar dele, o quanto que ele sofreu, né? E ele sofreu resignado, com o coração, né? Consentindo aquela dor, consentindo aquele sofrimento, né? Então que nós possamos ser assim, tá? Então vamos pensar nessa música aí, interpretando como se fosse o Cristo falando a nós, tá? É uma música fantástica, gente, emocionante. Deixa eu só testar aqui. Vamos ver. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you.
take your part. Darkness comes and pain is all around. Oh, just like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. Sail on, silver ground, sail on high. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. If you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will lead your hand, like a bridge over troubled water. I will lead your Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer pelas reflexões desta noite. Que possamos, ó Mestre, mentalizar a sua figura ao nosso lado, nos momentos de dificuldade. Mas também, ó Senhor, que possamos segurar em suas mãos nos momentos de alegria e de tranquilidade, para que assim possamos estar fortalecidos em todos os momentos, nas pequenas dificuldades, para que as grandes tormentas, nos nossos problemas mais íntimos, nas nossas dores, possamos estar fortalecidos, lembrando do seu amparo, lembrando que você nos carrega em seus braços. Mestre amado Jesus, abençoe todos os trabalhadores espirituais dessa casa, os anjos de guarda que nos trouxeram em segurança, abençoando, enfim, nosso tratamento espiritual de logo mais, permanecendo conosco, vive em nossos pensamentos, hoje e sempre, graças a Deus que assim seja.